pedido, tirei o fone, tá? Boa tarde a todos. Satisfação de estar aqui novamente com vocês. Hoje, para apresentar o nosso chefe, professor Fernando Diniz, para que dê continuidade ao trabalho que nós temos. Aí, iniciamos lá no ano passado e vamos dar continuidade até o final desse ano. Aí. Quero, Diniz, desejar para você muita sorte, trabalho, eu sei que isso aí você não deixa de realizar, você sempre trabalha muito forte e a gente quer desejar a você que a gente consiga as realizações, tá bom? Boa sorte, então. Seja bem-vindo. Oi, bem, boa tarde a todos e todas. A sala está cheia, né? Coisa boa, prestígio, professor. Isso é muito bom. Bem, eu quero iniciar a fala primeiro ainda agradecendo ao Dorival e à comissão técnica dele. Agradecer ao Dorival, ao Celso, ao Lucas, ao João Marcos, ao Guilherme e ao Pedro Sotero. Pessoas espetaculares que deram de tudo, fizeram um esforço, têm legado no clube e que a gente fica com o carinho, com a gratidão e o respeito a eles e desejando sempre o melhor. Então, faço questão de deixar esse registro. Vamos iniciar um novo trabalho. Às vezes as pessoas perguntam, por que o Diniz, né? Por que o Diniz? Primeiro, eu entendo que a gente precisava de respostas rápidas. O Corinthians precisa voltar a ganhar rapidamente, né? E, para isso, um profissional que é nascido na Zona Leste, mora na Zona Leste, mora no Tatuapé, conhece o Corinthians, conhece a casa, entende rapidamente o que é o clube, foi atleta do clube, vivenciou. Um profissional que tem um perfil que eu entendo, nós entendemos, né, junto com o presidente do departamento de futebol, que se adequa ao que temos no nosso elenco, um elenco que gosta da bola, um elenco que gosta de posse de bola, um elenco que tem qualidade técnica para desenvolver o jogo que o Diniz costuma fazer, com ideias diferentes, inovadoras. Então, isso é importante e que a gente precisa rapidamente voltar a vencer. E também a disponibilidade de estar logo aqui, né? Houve um acerto rápido, fizemos o primeiro contato após conversar com o Dorival, por um procedimento ético e correto, como tem que ser, e o Diniz sabe disso, né? A primeira mensagem foi mandada 23h47, mais ou menos isso, né, Diniz? E depois iniciamos a conversa na madrugada, e a disponibilidade dele em estar aqui, em servir o Corinthians, já vindo a treino, e o nosso desejo e trabalho é para que quinta-feira ele esteja à beira do gramado, já lá na Argentina, comandando a equipe na beira do gramado, mas já está comandando aqui nos treinamentos. Então, são alguns dos motivos dessa escolha, que a gente está com muita fé, que é o caminho correto para a gente voltar a vencer. E para finalizar essa fala, estou até me estendendo mais um pouco do que o habitual nesse tipo de apresentação, mas dizer que existe uma fala interna hoje aqui no CT, que o que a gente venceu já passou. A gente não tem mais que aqui dentro falar de título, de conquista, isso já é passado. A gente tem que ganhar daqui para frente. Tem que construir uma nova história. Tem que quebrar esse ciclo que não está bom dos últimos jogos. E voltar a dar alegria ao nosso torcedor. O torcedor voltar a sorrir, o corintiano voltar a sorrir, e essa é a fala interna. O que passou virou quadro na parede, está no memorial do clube, bonito, todo mundo deve visitar o memorial, mas agora a gente tem que construir uma nova história e ir atrás de novas conquistas. Esse é o sentimento, essa é a fala, e mais uma vez agradecer também ao Diniz por ter aceito o desafio, pela oportunidade de trabalharmos juntos, junto com a comissão técnica, que vem Wagner Bertelli, Léo Porto, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, o Luiz Fernando Barros e também o Lucas Vergne. São os profissionais que estarão, nesse momento, inicialmente, junto com o Diniz e toda a comissão técnica permanente do Corinthians, que tem aqui de profissionais competentes e qualificados. Então, é isso, sem maiores delongas, agradeço a todos. Vamos passar para a entrega da camisa agora. A gente faz as fotos. A parte de trás, por favor.
Obrigado, presidente. Obrigado, Marcelo. Dentro de instantes, a gente inicia a coletiva. Sprevedza. Alô? Tá ligado? Fernando, Tá ligado? Tá, né? boa tarde. Vladimir Bianchini aqui da ESPN. Queria que você começasse falando primeiro, Fernando, a respeito das suas lembranças como jogador aqui do Corinthians, quase 30 anos atrás. Eu vi que ontem você mostrou uma camisa, inclusive. Essa camisa você que guardou. E o que te motiva a vir comandar o Corinthians agora, depois de 29 anos, tendo passado como jogador? Vladimir, prazer te encontrar aqui. Boa tarde a todos. Quero falar da imensa alegria que é para mim estar aqui hoje. Acho que o meu pronunciamento já acho que vai cair bem para ser uma primeira resposta em relação à sua pergunta. Eu sou um cara... Eu nasci em Minas Gerais, na realidade, mas vim com 9 meses para a Zona Leste de São Paulo, então aqui estão quase 52 anos, que é o que eu tenho de vida. Sempre na periferia, no primeiro momento na periferia da Zona Leste, e depois que eu casei, faz 26 anos que eu moro no bairro onde está o Corinthians, no Tatuapé. Acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho, me sentir feliz e, confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. Então, é uma alegria muito grande. Eu joguei aqui há quase 30 anos atrás, foi uma grande honra, uma alegria. Participei de um time, da formação de um time extremamente vencedor. Foi em 97, foi campeão paulista. Em 98, eu ainda comecei naquele elenco que depois foi campeão brasileiro, depois bicampeão. Eu saí depois para outros clubes e finalizou aquela época do Corinthians com o título mundial em 2000. Então, para mim é uma grande alegria. Tem pessoas da minha época de jogador aqui, como o Edísio, Copeiro, e também tem um outro jogador que eu trabalhei e gente do staff, que é da minha inteira confiança do Corinthians aqui, para somar aqueles que eu agreguei com o meu time e a gente fazer ter um time estendido muito forte. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Diniz, aqui atrás, à tua esquerda. Bianca Molina, Canal Gold. Diniz, queria falar contigo sobre alguns aspectos táticos. Acho que muitas vezes quando o teu nome é citado, é sempre nessa seara que a gente entra rapidamente, né? Não só pela questão da saída de bola, tem quem analise teu trabalho de forma que tu tens um pouco de dificuldade de te adaptar, né, a esquemas ou a peças que, aliás, características que algumas peças possam te dar. Mas tem 3 trabalhos teus que vão na contramão disso. O Fluminense, quando tu jogava com 2 pontas, 2 jogadores mais abertos, e o Cano como um cara mais de área, né, um centroavante. O São Paulo, que tu jogava com o Luciano e com o Brenner, nenhum dos dois mais com essa característica exatamente de referência, então era um ataque bastante móvel. Na temporada passada, com o Ryan, em boa parte da temporada, tu usou ele mais como essa figura de 9. Eu queria entender, dentro dessas nuances dos teus últimos trabalhos, como que tu pensa nesse ataque do Corinthians, especialmente tendo Memphis e Yuri Alberto à disposição. Se tu pensas em readaptar ou replicar o losango, de repente, com o Garro ali de camisa 10, ou adotar o sistema de 4-4-2 do técnico Dorival Júnior, de repente, usando jogadores pelos lados com mais velocidade, não exatamente o André e o Bidon fazendo as pontas, digamos assim, desse time. Enfim, se já deu tempo de tu pensar qual vai ser o teu início nesse Corinthians em aspectos táticos. Obrigada. Parabéns pela pergunta, para ser meu auxiliar, se você quiser. No fundo, eu sempre vou me adaptando aos elencos. O São Paulo mesmo que você citou, tiveram 3 São Paulos, que as pessoas não lembram. O primeiro São Paulo tinha um ponta muito agudo, que era o Antony, e foi o primeiro São Paulo. Depois teve uma
um outro time que o Pato, a gente conseguiu recuperar ele num bom momento, e o Pato era o centroavante, aí jogava Vitor Bueno e Antony. E depois no São Paulo, que quase foi campeão, a gente era um time que jogava sem pontas, sem laterais que tinham muita profundidade e sem atacantes que também davam muita profundidade, e foi o time que quase ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então só no São Paulo foi um momento camaleônico, de muitas mudanças. O Vasco também é um time diferente, e o Fluminense muito diferente também. O Arias era um jogador, por exemplo, só jogava do lado esquerdo, aí aprendeu a jogar do lado direito. Num primeiro momento, em 2022, era o Luiz Henrique no começo, e o Arias do outro lado, e depois o Luiz Henrique saiu, aí entrou o Matheus Martins. Aí quando veio o Marcelo, o Felipe Melo em 23, era um outro Fluminense também. Então a gente vai se adaptando. Aqui a minha ideia é sempre procurar fazer o possível para colocar os melhores jogadores em campo, que não se resume na tática. O importante é você ter jogadores com confiança, com coragem, e que vão se encaixando, e eles que vão dizendo como é que eu vou ter que montar e adaptar o time nas fases do jogo, tanto para jogar quanto para marcar. Boa tarde, Diniz. Aqui, Yuri Medeiros, da Itatiaia. Ficando ainda um pouco no campo, uma coisa que a gente percebe muito no Corinthians é a ausência de jogadores de velocidade. É um time que tem muito meia atacante, volante, mas pouco ponta. Eu queria saber se essa característica do elenco favorece justamente esse perfil do seu jogo de ser mais associativo, de mais aproximação, de acumular jogadores pelo lado do campo e de ter controle da posse, né? Que os seus trabalhos são muito marcados por isso. Eu queria saber se essa característica do elenco te ajuda nesse sentido de ter um jogo de mais aproximação e de menos verticalidade. Obrigado. Eu acho que ajuda nesse sentido, mas a gente, quando pode, a gente não pode abrir mão de ter ponta. Se a gente puder ter ponta, é melhor ainda. Porque o ponta, como vocês citaram, o Ryan ou o Arias, por exemplo, são jogadores que têm característica de individualidade quando precisa, e são jogadores que sabem jogar de maneira associativa. Então é muito bom contar com jogadores que tenham bom desempenho num contra um e consigam jogar por dentro. Mas a gente, como eu falei, o São Paulo não tinha esses jogadores. Não tinham laterais que davam muita profundidade e não tinham pontas, esse último São Paulo. E o importante, mais do que ter o jogador da posição, é ter jogadores que estejam vivendo um bom momento, que já conseguir encaixá-los para que as coisas consigam ter uma boa fluência. Diz, aqui no fundo, boa tarde, Iago Rudá, do GE. Globo. Ontem, quando o Corinthians confirmou a sua contratação, eu fui reassistir o documentário ali todo dia 4 de novembro da conquista do Fluminense da Copa Libertadores, né? Me chamou uma atenção, e é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, até o título do documentário é todo dia 4 de novembro, porque durante aquela campanha você ia reafirmando isso para os jogadores a ponto deles próprios acreditarem que todos os dias eram 4 de novembro. Eu queria que você falasse sobre essa sua metodologia de trabalho, de passar a confiança para os jogadores, disso ser um mantra, né? Eita. Peraí. É chuva. Alerta da defesa. Forma aí. Que susto. É a chuva que vem para molhar a benção. Exato. Não alagar muito aí para prejudicar as pessoas. Bem-vinda. Voltando à pergunta, né, sobre até o fato de você ser formado, né, em psicologia, queria que você falasse um pouquinho sobre essa metodologia de trabalho, não sei se foi um caso específico ali naquela campanha do Fluminense, que acho que é o melhor trabalho da sua carreira, pelo menos em termos de título, né? E se no Fluminense ali todo dia era 4 de novembro, qual que é a mensagem que você quer trazer para esse elenco do Corinthians, que também está num momento delicado, assim como aquele Fluminense teve? Obrigado. Eu acho que todo dia é dia de disputar título, sabe? Isso é uma coisa que faz parte de mim, faz parte verdadeiramente daquilo que eu penso sobre futebol, daquilo que eu penso sobre a vida. A gente não ganha o título no dia da final, a gente ganha o título hoje, amanhã, depois de amanhã. Isso é uma coisa que eu procuro fazer não só no Fluminense, em todos os times que eu trabalhei, e isso começou hoje aqui. Eu acho que um time da grandeza do Corinthians tem que pensar em título todo dia que a gente acorda, pensar em ganhar. É um privilégio para a gente estar aqui no Corinthians, para todo mundo que está aqui. É um clube gigantesco, uma torcida que dispensa todos os comentários, é a torcida por excelência.
Isso está na boca de todas as pessoas. A gente que vem jogar contra, até vir jogar contra que é bom, que é sempre um show da torcida. E a gente tem que fazer, é trabalhar para ser um time que corresponda o tamanho da torcida e principalmente a maneira como a torcida do Corinthians reage em todos os momentos quando o Corinthians está jogando. Esse é o maior desafio nosso. A torcida do Corinthians joga ganhando o título toda vez que vai no estádio. E a gente tem que aprender com a torcida a ser parecido com ela.